Eu agora vou passar a palavra para o professor Eduardo Val, né, que é professor da Universidade Federal Fluminense, onde eu também sou doutorando, é professor do programa de pós-graduação em Direito Constitucional e também no nosso programa de pós-graduação em Direito, Instituições e Negócios. Por favor, professor. Alô? Isso aqui me faz sentir muito Roberto Carlos, então eu prefiro não trabalhar com ele. Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar hoje, nessa manhã, com vocês. Não com uma conferência, mas sim com uma fala. Vou tentar respeitar os 15 a 20 minutos que o Eduardo Cho gentilmente me ofereceu para a minha fala. Queria começar agradecendo a Procuradoria do Estado, na figura do Flávio Williman, na figura também do Anderson Schreiber, que parabenizo, né, por ter feito essa obra fundamental nesse centro de estudos, que é a recuperação de um espaço para o diálogo, para o debate de ideias e para construir, desde o ponto de vista das instituições, com um Brasil melhor e, se Deus quiser, também com a Latinoamérica melhor. Quero agradecer também a Eduardo Cho, na figura do Eduardo Cho, a Defensoria Pública também do Estado, por essa organização tão brilhante. Quero agradecer também a presença de professores e pesquisadores de universidades estrangeiras, na figura do professor Emílio Santoro, da Universidade de Firenze, acho que agora se retirou, mas também na figura da pesquisadora da Clínica de Direitos Humanos da Universidade de Firenze, a professora Salomé Archaim, e na figura também da professora... a Salomé está do outro lado, pensei que tinha saído, mas aqui não consigo te ver. E na figura também da professora Júlia Parola, que representa o projeto de pesquisa sobre povos originários que une a Universidade do Ártico da Noruega e a Universidade de Torino, da Itália. A todos vocês, muito obrigado. Também queria agradecer a todos os estudantes, tanto de doutorado, mestrado e de outras áreas, na figura de o Ricardo Weber, que representa o doutorado do PPG-DIN, na Universidade Federal Fluminense, e na figura da Marina Lovecron, que integra o nosso MINTER dentro do PPGDC, que é o mestrado em Direito Constitucional. Também agradeço ao professor Leonardo, que está representando a Cândido Mendes, e ao professor Edson Alvice, que até breves momentos estão aqui, imagino que também deram uma pequena saída, porque essa presença, aí voltou o professor Edson Alvice, então é importante. E também queria agradecer ao Guilherme Almeida, ao Rafael, ao Daniel e aqui ao nosso querido Márcio Santoro, que integram a mesa. O fato de eu ter feito um exercício de memória, de agradecer a quase todos, e desculpem aqueles que ficaram de fora, tem a ver com uma intencionalidade política. Ou seja, as questões que dizem respeito à melhora de questões tão importantes como os direitos humanos na nossa sociedade exigem a participação de todos e de todas. E todos os que estamos contribuindo, colaborando, devemos ter bem claro que essa é uma missão muito difícil, temos uma finalidade muito importante. Mas se realmente somos honestos, quando nos autodeclaramos republicanos, então devemos continuar com esse esforço. Minha fala não vai ter uma introdução, ou tinha uma introdução, mas vai ser alterada por tua fala, Márcio, porque depois, eu sou estilo old fashion, né? Eu não uso muito, eu sou meio dinossauro, não utilizo muito os elementos didáticos como vocês utilizaram, os slides. Mas Guilherme e tua colocação, também as fotos do Plácido, né, que colocou o Daniel, não deixam de emocionar a gente. E não deixa de emocionar a gente, e o direito tem que recuperar, e aliás as instituições devem recuperar a emoção e o sentimento. Como você disse, não podemos cair naquilo que a Hannah Arendt também denunciou, Márcio, que foi a banalidade do mal. O mal existe, o mal vocês puderam ver nos slides que colocaram. Minha fala hoje está centrada no trabalho de pesquisa que vem sendo desenvolvido por uma equipe. Eu integro duas instituições, uma pública e uma privada, dentro da pública, 2 programas de pós-graduação,
o PPG-DIN, que foi aqui mencionado, mas também o PPG-DC, de Direito Constitucional, e coordeno nesse âmbito um laboratório, que é de estudos interdisciplinares em constitucionalismo latino-americano, e um projeto de clínica em direitos humanos, econômicos, sociais e culturais. No âmbito desse projeto de clínicas, trabalhamos com Siddhartha Legale, que vocês ouviram ontem, que foi o criador da Clínica de Direitos Humanos da UFRJ. Em função disso, a gente vem colaborando com Siddhartha há mais de 15 anos, mas em forma mais concreta, desde que ele entrou na UFRJ, Flávio, nós estamos trabalhando no projeto de clínicas. E, nesse sentido, a nossa clínica tem trabalhado entrando num processo de diálogo com o sistema interamericano através do Instituto do Amicus Curiae. E, nesse sentido, vou relatar brevemente, porque achei que era mais didático falar sobre isso, um caso concreto que o memorial apresentado em 21 de junho pelas Clínicas Unidas, por diversas Clínicas Unidas, para o sistema interamericano em função de uma consulta, uma opinião consultiva do sistema interamericano sobre os direitos humanos relativos às pessoas privadas de liberdade na República Federativa do Brasil. E eu vou fazer um recorte, porque, obviamente, que trabalhar um tema tão amplo, né, todos nós ficamos meio limitados em função do tempo. Meu recorte é para um segmento que é absolutamente invisibilizado. Meu recorte se fundamenta naquilo que a Convenção Interamericana denomina os direitos das pessoas idosas, traduzidos para o português, as pessoas maiores de idade, em espanhol, Salomé. Essas pessoas que são descartadas pelo sistema, que parece que tem prazo de validade e a gente não verifica. Então, meu recorte será feito em função das 4 perguntas que nós respondimos no trabalho da clínica, através de uma metodologia de pesquisa empírica, em relação ao estado e situação das pessoas da terceira e quarta idade. Lembro a vocês que a terceira idade, mais de 60 anos, e os superidosos ou hiperidosos são aqueles que têm mais de 80 anos. E essas pessoas, dentro de uma série de pesquisas e trabalhos, normalmente são deixadas de lado, né? Até porque temos todo um imaginário construído secularmente, desde a época da conquista, em que nossa América é um país do futuro, e então a gente olha muito mais para frente e deixamos e esquecemos aqueles que nos levaram a estar onde estamos hoje. Então, meu trabalho parte desse pressuposto. E já defini meu lugar de fala, mas também queria acrescentar uma questão. Estamos num espaço com instituições estrangeiras, e eu vou falar a partir do direito internacional interamericano, do direito comparado, que são absolutamente importantes. Mas não serei eurocêntrico. Ou seja, eu trabalho e nós trabalhamos como cientistas dentro da área das ciências sociais aplicadas e juristas. Não sou um operador de direito, deixo isso claro, mas nós trabalhamos a partir de categorias próprias. Quando, eu sempre digo isso, né, Marina, você já me ouviu, quando o Leopoldo Sea pergunta, o melhor responde, o Salazar Bondi, lá na década dos 30 do século passado, se existia uma filosofia para a América Latina, ele responde sim, mas a partir de categorias próprias. Não estamos nas categorias do cogito cartesiano. Precisamos filosofia para a América Latina que seja uma filosofia de ação. Tem que ser uma filosofia de ação, senhores, porque quando vocês se emocionaram, há poucos minutos atrás, quando viram as condições do Plácido, que foram mostradas pelo Daniel, em que vocês observaram onde os preços dormem, onde os preços convivem, onde os preços fazem suas necessidades fisiológicas, vocês devem ter empatia com a situação que já é terrível para essas pessoas, desde a perspectiva de uma pessoa idosa, de uma pessoa que tem dificuldades enormes do ponto de vista físico, de um deterioro físico, de um deterioro psicológico. Então, peço que vocês tenham empatia e lembrem de seus pais, de seus avós, de pessoas que estão dentro da categoria em que eu estou fazendo um recorte e o situem dentro desse cenário de horror que foram colocados dentro dos slides do material que o Daniel colocou. E para isso nós trabalhamos algumas categorias. Trabalhamos a categoria, sim, de bloco de constitucionalidade, que de alguma forma foi mencionado aqui, ainda que tangencialmente, e associado a isso nós trabalhamos desde o direito comparado à decisão da Corte colombiana que declara e estabelece o estado de coisas inconstitucional, mas também trabalhamos, Daniel, o estado de coisas inconvencional. Porque temos um bloco de convencionalidade.
o direito que defende os direitos humanos, ou que pretende essa alta finalidade, não está só inserido dentro do sistema constitucional e do sistema infraconstitucional, em última instância, no desdobramento das políticas públicas, dentro de um determinado território, de um determinado Estado. Ele é de caráter internacional. Os direitos humanos são princípios basilares do direito internacional, são ius cogens do direito internacional, ou seja, aquilo que fundamenta o direito internacional. E hoje, no cenário de uma globalização, a gente não pode dissociar, seguindo pensamentos de falso nacionalismo jurídico, o direito doméstico, o direito interno do direito internacional. E, nesse sentido, nós destacamos a situação de um estado de coisas inconvencional. Professor, vocês poderiam perguntar, sobretudo os estudantes, o que seria um estado de coisas inconvencional? Nós temos um soft law internacional e interamericano, através de declarações, através de relatórios, através de informes, suficientemente consolidado. Nós temos tratados internacionais de sistema internacional, como podem ser os pactos de Nova York, da década de 60, a partir de 66, tanto direitos humanos, civis e políticos, quanto direitos econômicos, sociais e culturais, como temos um sistema de tratados interamericano. Temos a Convenção de São José da Costa Rica, mas também nós temos uma série de tratados associados que integram esse bloco de convencionalidade. Esse bloco de convencionalidade está também com as diversas convenções que protegem os direitos específicos das mulheres, que proíbem toda forma de tortura, e aquele, claro, toda forma de discriminação. Seriam inúmeros os tratados que nós temos no sistema interamericano. Todos esses tratados associados constituem o direito convencional. E ele está num estado de coisas inconvencional. Por quê? Porque, formalmente, assinamos e ratificamos tratados, mas, igual que como foi dito aqui no início, os tratados eles não são cumpridos, eles não são efetivados. Ele funciona como exercício de uma narrativa ou de uma retórica narrativa, como dizemos aqui no Brasil, para inglês ver, né? Mas, na realidade, eles não são utilizados. E é importante trazer experiências de como funciona esse sistema. Foi como disse o Daniel, nós temos 6 metros, né, 6 metros quadrados, né, na legislação. Não parece bonito? Não parece maravilhoso, desde o ponto de vista de uma situação de privação de liberdade? Mas agora, quando a gente viu quais são as condições reais, a gente vê que existe uma distância enorme, um gap enorme entre realidade e norma. E isto faz parte das pesquisas que nós desenvolvemos. E utilizamos essas categorias unidas à categoria de diálogos, tá? Diálogos jurídicos, mas não só interjurisdicionais. Eu sei que o Congresso tem como leitmotiv as cortes, os diálogos entre cortes internacionais, mas alerto que não podemos ficar limitados a esses diálogos entre cortes. O diálogo tem que ser interinstitucional também, incluindo inúmeras instituições, como a Defensoria Pública, como a Procuradoria, e também a sociedade civil organizada, que não pode mais ficar de fora. Na realidade, os diálogos têm que ser amplos, têm que ser globais, têm que ser absolutamente multilaterais, e incluir novos atores. Até porque os atores que até agora negociavam e trabalhavam nesses diálogos se mostraram insuficientes e incompetentes para levar a uma efetividade dos direitos humanos, sociais, econômicos e culturais. Então, nós trabalhamos com essa ideia tal. Eu vou utilizar, eu esqueci de pedir a senha, então não tive acesso à internet, vou usar meu celular, porque vou falar das perguntas, e tem alguns nomes e alguns dados que eu preciso colocar, porque vou definir o contexto das pessoas que se inserem dentro do grupo de alta vulnerabilidade das pessoas idosas. Na nossa pesquisa, e é uma pesquisa que não inclui entrevistas e questionários a próprias pessoas privadas de liberdade, porque os comitês de ética que temos aqui no Brasil são bastante burocráticos em termos de definir o que pode ser perguntado e a situação da pessoa em que a gente faz as entrevistas. Então, primeiro eu vou trazer o depoimento do Fábio Armentano, que à época era coordenador da equipe da psicogeriatria da AME, Ambulatório Médico de Especialidades. Ele estava colocando que as pessoas que vivem inseridos na comunidade e que têm mais de 60 anos, em termos gerais,
15% dessas pessoas sofrem de alguma forma de depressão ou de senilidade. Esse é um valor para pessoas que estão inseridas na comunidade. Para pessoas que não estão inseridas em comunidade, ou seja, que não têm uma comunidade específica, um núcleo familiar, isto aumenta até 50%. Ou seja, 50% das pessoas idosas sofrem alguma forma de demência senil ou de alto grau de depressão. 50%. Isto dentro do âmbito de pessoas que desfrutam de liberdade. Agora vocês imaginam o percentual que deve ter dentro do estado prisional. Nessas condições que vocês relataram e mostraram aqui em forma visual. Tá? Acrescento também o depoimento que foi realizado, entrevistas realizadas na Escola de Gestão Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro. Entrou a diretora de gestão, era Janaína de Fátima Silva Abdala, e nós tenho aqui uma certa incompetência para gerir celular e simultaneamente com o microfone, mas o trabalho das duas foi, nós levantamos qual é a população que nós estamos falando, qual é o campo que nós estamos falando. E a data é 2021, nós tínhamos 810 idosos de sexo masculino nessa situação. 810 idosos só no âmbito do estado do Rio de Janeiro. 810. É um número que a gente não conhece normalmente, né? Então, eu achei necessário trazer. E mulheres. As mulheres têm um número inferior, 20 e pouco por cento das mulheres se encontram dentro dessa categoria. Nós entrevistamos também a Júlia Santos Pfeiffer, que leva 21 anos como enfermeira. A gente não só queria entrevistar alta patente das escolas que nós entrevistamos, também as pessoas que estão no dia a dia, Flávio, interagindo com essas pessoas. E ela colocava em um extenso depoimento que a pauta de tratamento era absolutamente insuficiente, porque o estado de abandono das pessoas tornava o estado prisional como um depósito de pessoas que nem as famílias queriam ter contato. Isto na época de pandemia, o relatório foi entregue em 2021, se acentuou em forma completa. Fundamentalmente, se acentuaram os problemas típicos. Pessoas que estão por diversos delitos em estado prisional, normalmente não são pessoas, e estão em terceira idade, mais de 60 anos, são pessoas que são abandonadas por suas famílias. No Estado, a enfermeira nos colocou que foi muito importante utilizar tecnologias como cartas virtuais, foi autorizado o intercâmbio virtual com essas pessoas, de forma tal de tentar que elas não perdessem contato com a realidade. Mas, de qualquer forma, isto é super difícil, fundamentalmente naqueles que estão presos por crimes de conotação sexual, em que exige uma rejeição da família em forma absoluta. Então, essas pessoas, esse universo que eu acabo de descrever para vocês, de pessoas de terceira e quarta idade, são situações de horror, porque basicamente o que nós identificamos é o seguinte: primeiro, não existe, e é obrigação do Estado, e nós respondemos isto dentro da opinião consultiva, e já estou terminando, estou vendo que o Eduardo está ficando nervoso, então, não existe um tratamento diferenciado e estrutura médica e psicológica de acompanhamento dessas pessoas adequada para esse segmento. Né? Todo o sistema geriátrico deve ser entendido. É complexo, é difícil, é absolutamente especializado e as verbas não sempre são suficientes. Mas às vezes nem é um problema de verbas, é um problema de invisibilização. As pessoas não têm consciência, Guilherme, que deve ter um tratamento psicológico e médico diferenciado para o tipo de senilidade e o tipo de doenças que essas pessoas têm depois dos 60 anos. Né? Além dessa questão, a outra questão é a reabilitação. Quando a pessoa sai, cabe ao Estado, e é responsabilidade do Estado, em função do bloco de constitucionalidade que eu mencionei e do bloco de convencionalidade que eu mencionei, é obrigação do Estado participar em forma ativa desse processo de reinserção social, que é extremamente difícil para qualquer indivíduo, homem ou mulher, que abandona o sistema penitenciário. Agora, imaginem para homens e mulheres que abandonam o sistema penitenciário com mais de 60 anos. Eles são absolutamente esquecidos, rejeitados e abandonados.
E, nesse sentido, tem que o Estado prover todo um acompanhamento psicológico para que a dor permanente que ele sente, por essa falta de vínculo familiar, na maioria dos casos, por essa falta de acolhida social a essa situação, seja minorizada por um tratamento psicológico apropriado. E devemos garantir acesso à saúde, o acesso fundamental à saúde, para pessoas que têm necessidades de assistência em saúde extremamente diferentes da maioria dos adultos. As 4 perguntas foram encaminhadas pela nossa clínica. Foi um trabalho do qual nós sentimos um enorme orgulho, um trabalho em cooperação com outras instituições. Eu acho que essa é a nossa finalidade, trabalhar permanentemente denunciando e publicitando aquilo que não está funcionando, aquilo que deve funcionar e dar propostas para que funcione melhor. Devemos abandonar um estado de coisas de necropolítica, né? A situação prisional tem um destino claro, tem um objetivo claro, é que as pessoas morram dentro e não saiam mais da sociedade. Necropolítica, Achille Mbembe, é um farol que ilumina uma coisa que nós, na maioria ocidentais, nos negamos a ver. Conseguimos elaborar políticas de morte. Não é só uma política de morte que ficou lá nos campos de concentração na Alemanha nazista. A política de morte continua hoje com novas formas, mais sofisticadas, mais evoluídas, mas continua existindo. É por isso que o direito tem uma função fundamental, acabar com essas políticas e defender os direitos humanos. Desculpem pela demora, muito obrigado a todos e a todas.